Não, acoplamentos mínimos são mínimos. A gente vai discutir uma classe de acoplamentos mínimos, né? Que na QED eles podem ser não mínimos. Olhados pela QED isoladamente, eles são não mínimos, mas que se a gente olhar dentro de uma versão mais amplificada, uma QED estendida, com o setor não abeliano, e esses acoplamentos passam a ser mínimos, certo? Vamos já discutir isso aí. Então, às vezes é importante a gente saber quando um acoplamento realmente é mínimo ou não mínimo. Muitas vezes a gente adota um acoplamento como sendo não mínimo, mas na verdade ele é mínimo dentro de uma visão estendida. Nós estamos trabalhando sempre com a visão de que a QED não é para ser olhada isoladamente. A QED é parte de uma interação mais ampla. Pode ser uma interação eletrofraca, pode ser uma interação no modelo padrão, pode ser uma interação grande unificada, ou pode ser até uma interação incluindo gravitação. Então a gente vai tentar ver diferentes extensões que a QED pode absorver. Então a gente estava falando na aula passada, né, que o primeiro passo assim, para sair da QED isoladamente, né, a motivação, a gente teve uma aula na semana passada com bastante discussão, né, uma aula com bastante insight de pensamento, reflexão, e a gente concluiu que o primeiro passo a ser dado é a eletrodinâmica em direção à teoria eletrofrágil. Então a gente vai estar olhando a eletrodinâmica dentro de uma visão, como quiser. Por enquanto, né? Dentro de uma visão eletrofrágil. E dentro dessa visão eletrofrágil, a gente ficou, né, na dúvida, né, se, para incluir o setor eletrofrágil, a gente precisa pensar nas correntes carregadas. Então, nós temos correntes carregadas e aí veio a discussão dos mediadores carregados. Então, o fóton, se a interação eletromagnética tem a ver com a carga, e a carga é tão importante no processo eletrofrágil, sempre os processos eletrofrágicos dominantes são aqueles que ocorrem com mudança de carga. Tanto é que as correntes neutras, né, da interação eletrofrágica, elas custaram a ser descobertas, elas só foram descobertas em 73, quando as correntes carregadas já eram conhecidas desde o início da década de 50. E claro, medir algo carregado, né, num acelerador, num detector, é sempre muito mais fácil do que medir algo neutro. Então, a gente já está claro que tinha setor de correntes carregadas, né, correntes carregadas e correntes neutras, mas então, a corrente carregada certamente pede bósons vetoriais carregados, a corrente neutra pede bósons vetoriais neutros, e o eletromagnetismo está no meio disso tudo. Está envolvido aí, o fóton está perdido aí, né, dentro dessa... A QED considera que... Oi? A QED considera que ela não tem troca de carga? Ela não tem troca de carga porque em qualquer teoria abeliana, qualquer que seja, essa teoria abeliana, a corrente tem que ser neutra. Então, em um processo que tem um fóton com um elétron. Isso. E daí ele transmite a carga do elétron. Isso. Ele não seria troca de carga? Não, porque quando você tem a QED, vamos dizer, um espalhamento Compton, né? Quando você tem algo desse tipo, você tem, vamos dizer assim, algo desse assim, né? Algo assim. Então, o elétron está aqui, a carga que está circulando aqui é a mesma. Mesmo que esse elétron aqui, esse aqui é o elétron físico. Aí o elétron físico aqui encontra com o fóton. E aí, quem vai mediar essa interação, quer dizer, quem vai fazer o papel de partícula virtual aqui não é o fóton. O fóton aqui são fótons reais. Quem está fazendo o papel de partícula virtual ainda é o elétron. Então não há troca de carga corrente. Porque isso é basicamente, né? Apagar aqui um instantinho só, né? Porque a corrente, sempre numa teoria abeliana, a teoria abeliana padrão, modelo abeliano padrão. Então o campo abeliano padrão é um campo vetorial real, neutro. Esse campo vetorial real ele vai se acoplar com uma corrente. Então, devido ao fato desse campo ser neutro, essa corrente aqui necessariamente é neutra. Se a corrente, a gente já viu, a gente estudou aí o teorema de Navier na forma local, a corrente abeliana, né, ela é nada menos do que a variação do campo, da ação, em relação ao campo vetorial. Como esse campo vetorial aqui é real, essa corrente aqui é necessariamente real. Então, ela não pode ser carregada. Numa teoria abeliana, a gente só tem a corrente que se acopla com o campo abeliano, ela pode ser realmente neutra.
A gente só perde a neutralidade da corrente nas teorias não abelianas, e aí, nas teorias não abelianas, a corrente ela já aparece o mesmo número quântico que o campo. Então, ela não é, por exemplo, não estou dizendo eletricamente, ela não é neutra sob o ponto de vista da interação, sob o ponto de vista dos números quânticos daquela simetria não abeliana. Ela tem um índice. Na eletrodinâmica, eu precisaria que esse índice fosse uma carga a mais ou fosse menos, mas a corrente é neutra. Então é isso que eu estou querendo dizer. Tá? Eu pergunto o seguinte: se você considerasse os demais de loop e esse do elétron, o efeito como? Tá? Se você botasse um loop ali do elétron com fóton, isso. Algo desse. Vamos, por exemplo, pensar em algo desse tipo assim. Pensar algo desse tipo assim. Você tem um elétron e um fóton, E aí no meio um loop. Você diz aqui no meio? No meio um loop. Sim, então, por exemplo, o loop também assim. Então, essa linha aqui é sempre a linha do elétron. Quer dizer, a carga que está fluindo por aqui é sempre a mesma, tudo é a mesma carga. Você não tem troca. No vértice, claro, você tem uma carga conservada no vértice, mas a partícula carregada é sempre a mesma. A mudança, na interação fraca, na interação forte também, você tem a mudança de corpo, na interação forte, você tem uma interação, vamos dizer, do vértice, né? Quando você tem lá, qual é o vértice da QCD? Pensando no modelo padrão. O vértice da QCD é uma família, vamos dizer, um quarto qualquer de uma família, vamos chamar a família, o Fleiro, vamos chamar a família I. Esse I pode ser 1, 2, 3, é o dublete, é a família do quarto UD ou a família do quarto CS ou a família do quarto TD. Esse I está designando a família, o Fleiro. E aqui tem o número quântico de cor. Então vamos colocar aqui a cor, I pequeno. Esse 1, 2, 3 é família, esse 1, 2, 3 é Fleiro, esse 1, 2, 3 é cor. É a dinâmica da QCD. Então nós temos isso aqui. A corrente. Aí quem nós temos aqui? Nós temos aqui o gerador IJ. E aqui nós temos o QI. E aqui nós temos o nulo. Então, se a gente olhar a estrutura da corrente forte, claro, ela tem mudança de cor. A cor I se acopla com a cor J através das matrizes da representação do plate, do longo da área. Então, aqui estão as matrizes de Gell-Mann. Então, as matrizes de Gell-Mann, elas fazem a ponte entre as diferentes cores, mas o sabor é o mesmo. Na interação da QCD, o quark U muda de cor e ele interage com o quark U em outro estado de cor, mas é o mesmo quark U. Você não mudou o flavor. Você não tem uma interação na QCD que seja uma cor do quark U aglutinada através do globo com uma cor do quark D. Você não muda o flavor. Então, isso é característico também da interação forte. É só a interação fraca, que aí sim, a interação fraca, a tua corrente é, por exemplo, elétron, gama Mi, neutrino. E aí aqui, WI menos. Essa aqui sim, você mudou a carga, mudou o flavor, a partícula é outra. Ou então você, claro, é um setor neutro. Você pode ter neutrino leve, gama Mi, neutrino leve interagindo, por exemplo, com o Z0. Tudo bem. Mas aqui você tem, ou então você tem quark D, o barrado, gama Mi, D, e aqui você tem o WI, né? Essa carga que era 2/3, WI mais. Então, na interação fraca, o quark muda de sabor. Então, há uma mudança de matéria, muda de carga, né? A carga aqui, o quark D que decai é o quark menos 1/3. No final do processo, eu tenho um quark com carga mais 2/3. Então, você mudou o flavor, mudou a carga elétrica. Na interação fraca, aqui você também tem um elétron e um neutrino. Essa corrente aqui tem nitidamente uma carga a mais, né? A carga disso aqui é 0, o elétron tem carga menos, mas ele aparece barrado, então a carga eletromagnética aqui é mais. Então, está esse vértice neutro com W menos aqui. Está aqui. Então, mudou a carga, isso que eu estou querendo dizer. Na interação fraca, isso acontece. É o único lugar onde você muda realmente, a partícula sofre interação na gravitação.
né? Quando as partículas interagem trocando gravito, o gravito é completamente neutro, do ponto de vista eletromagnético, e as partículas interagem na gravitação também, sem trocar o seu sabor. Você pergunta ali, aqui não apaga Aqui. Esse aí, ele é uma interação eletromagnética. Ele é uma interação fraca, quer dizer, quem vai dizer se essa interação eletromagnética é fraca é a constante de acoplamento. Né? Essa interação acontece. Compare ela com a do neutrino. Você escreveu embaixo. A do neutrino? Eletro, né? Então, essa aí, debaixo, aquela que eu tinha dado né? Essa aqui? É aqui o W, né? Desculpa, né? Do neutrino, obrigado, vai. Isso. Essa aí é uma interação, digamos, tem um gama 5 nela. Aqui também. Embutido, porque aqui eu não estou botando as quiralidades. Tem gama 5. Vou botar sem quiralidade. Sem quiralidade. Tá, mas tem um gama 5. Tem um gama 5 aqui. É embutido aqui na quiralidade. Aqui também, não precisa nem botar. Por que essas correntes não são eletromagnéticas? Porque se nós estamos falando do eletromagnetismo, tá? Do eletromagnetismo de Maxwell, classicamente, depois a extensão quântica, que é o eletromagnetismo de Dirac, o eletromagnetismo daquele de Feynman, Tomonaga e Schwinger. Então, nesse eletromagnetismo, a interação teria que estar presente. O eletromagnetismo, dentro desse ponto de vista canônico, é o eletromagnetismo de fora. Então, dentro tem esse cara que poderia dizer, beleza, vamos pegar o elétron interagindo com o elétron, trocando Zn, ou o elétron fazendo corrente com o elétron, mas trocando Am. Então, aqui eu tenho uma constante de acoplamento e aqui eu tenho uma outra constante de acoplamento. Assim, é o elétron, a carga do elétron. Então, eu tenho dois vértices muito. As duas correntes são muito parecidas, só que aqui está trocando um Zi e aqui está trocando um I. Então, aí a diferença. Eu estou fazer uma pergunta que está sempre. É a questão se esse anil é sem massa ou esse anil pode ter massa. Eu poderia ter dois anis. Certo. Esqueça da invariância de Gauge. Não, só o ângulo de eletromagnetismo. Certo? Pelo eletromagnetismo, você está dizendo, olha, para tentar por mim mesmo, você vai ter que ter a relação da localidade. Então, já está introduzindo uma outra regra do jogo. Né? Agora, vamos dizer o seguinte, então, eu quero manter a regra do jogo do eletromagnetismo e dizer, bom, eu estou com um amino sem massa e com um amino com massa. Assim, um amino com massa, ele viraria ali, ele seria neutro, aquele outro amino, e estaria mantendo as regras de novo. Do eletromagnetismo. A questão dele sem invariância de Gauge permitiu, não. Mas sobre regras do jogo, eles estariam mudando. Como o W está. Vamos dizer, se você quer dizer, o eletromagnetismo permite um fóton com massa? Permite, claro, supercondutor. Agora você tem que dizer, o fóton tem massa sob que condições? Para o fóton ter massa, se você falar do fóton da QED, vamos lembrar dos cursos que a gente já fez. O eletromagnetismo não permite um dado. Não. Nesse discurso. Não. Permite um fóton com massa. Permite um fóton com massa. Não permite um fóton carregado. O eletromagnetismo tradicional não permite um fóton carregado, mas permite um dado. O que está em jogo? Estou falando dos primeiros princípios. O que está em jogo aí é a invariância de Gauge. Então, se você usa o teorema de Needler, a simetria, você está trabalhando com uma coisa mais fundamental que é a simetria. Você está trabalhando com a simetria. A simetria é local, então necessariamente, se a simetria é local, a corrente abeliana tem que ser neutra. Ela não pode ter o núcleo quântico daquela interação. Ela é neutra. A matéria não é neutra, mas o campo de Gauge abeliano é neutro e a corrente abeliana é neutra. Por causa da simetria local. A simetria, usando o teorema de Needler, vamos colocar assim. Nada impede dele ter massa. Fóton. Vocês falam, o fóton tradicional, na interação eletromagnética, ele não pode ter carga, mas ele pode ter massa. Mas ele tem massa às custas de quê? Para o fóton ter massa, é preciso, né, dentro do que a gente imagina uma teoria que seja
normalizada, que seja unitária. Para o fóton de massa, é preciso que haja algum agente que vai gerar a massa dele, mas esse objeto que vai gerar a massa dele, sendo em simetria tubular, não é o caso da eletrodinâmica daquele da eletrofraca, como nós vamos ver já já. Na eletrofraca isso não acontece. Mas se você tiver, na teoria, se você tiver uma eletrodinâmica pura, recortada, você só tem eletrodinâmica e quer que o teu fóton fique macio, necessariamente você vai ter que ter um estado de vácuo que seja carregado. Ou seja, isso quebra a simetria espontaneamente. Não tem outra saída dentro dessa visão de querer um campo vetorial único. Então, no eletrofraco, isso não acontece. A gente vai vendo, começou a ver no ano passado e vai continuar vendo agora. As massas são geradas, mas o objeto que faz a geração das massas, ele não tem carga elétrica. Ele é neutro. Então, ele não mexe, por isso que o fóton fica sem massa. Agora, você pode introduzir uma supercondutividade, o que acontece? É o fóton macio. Dentro do efeito mágico, quando o objeto, quando o material se torna supercondutor e expulsa o campo magnético, tem efeito mágico, tem a massa pequena do fóton, então a massa na faixa das centésimos de eletronvolt, o fóton fica pouco massivo, tem um comprimento de penetração, então a física está toda definida. Mas aí você vai olhar, mas quem é Mas esse fóton ele se tornou massivo às custas de quê? Às custas da existência de um estado fundamental que é carregado. Que é justamente quando acontece a formação de pares de Cooper. Então você tem pares de elétron. Então é como se agora seu vácuo, né, que é descrito por um objeto escalar, então você tem um par de elétrons, em onda S, em estado simétrico, mas com carga 2E. Com carga 2 vezes a carga do elétron. Então você tem um estado de vácuo carregado. Se o estado de vácuo é carregado, então você quebrou a simetria espontaneamente. E o fóton ganhou massa. Você deu massa. Mas agora você deu massa dentro de que condições? O vácuo continua neutro? Não, o vácuo não é neutro. No caso do supercondutor, o vácuo é esse mar de pares de Cooper, que são partículas carregadas. Então, a situação ela é muito amarrada nesse sentido. Você poderia dizer, eu posso ter um fóton massivo, sem quebra de simetria, blá blá blá. Posso, mas aí você tem de qualquer maneira, tem um elemento de novo. Agora, uma forma, você tem um fóton massivo, ele está dentro dos padrões da eletricidade. Tá. Tem problema. Tá certo. Agora, eu fico no ponto que tem um conceito. Se puder dizer, eletro mais, eletro menos, e mi mais, mi menos. Esse gráfico. Tá. Eletro mais. Botar mais, mais, Eletro mais, eletro menos. É isso aqui, né? Então você tem, um elétron, um pósito, e aqui você tem está legal. Então, esse é o processo que existe. Certo? Certo. Então, qual é a tendência, por exemplo, para vocês? Esse projeto, esse gráfico, ele tem que mudar de foto com massa ou sem massa? Eu não sei o que é dele, né? Mas isso aí é. O mundo tem massa diferente do elétron. O objeto tem massas distintas. Claro, a massa desse aqui é 200 vezes a massa do elétron. Né? Esse cara tem 200 vezes a massa desse, esse cara tem 200 vezes a massa desse. Aí daí, o que querem saber com a massa do fóton? E daí, quer dizer, fala com intuição. A partícula está sendo intermediária. Está sendo filmado. Ela é uma. Ceará, está falando. Primeiro perguntar sobre energia. Primeiro perguntar se esse socorre, né? Qual é o... Esse processo ocorre. Elétron mais, elétron menos, energia mais. Sim, se ocorre. Cinematicamente ocorre. Aí depois perguntar como é que acontece com a energia. Isso. Porque já que a massa é muito maior, para conservar a energia, Isso. como é que ele tem uma energia... Isso, exatamente. Você tem elétrons altamente energéticos. Tem os elétrons lá, na foto elétron lá no antigo LEP, né, que você acelerava elétrons até eles atingirem energia de 204 gélios. Já imaginou o que é isso? Você pegar um elétron que tem massa de repouso, né, pegar um elétron que tem energia de 204 gélios. Isso aqui tem que ser MC2 gama. O MC2 do elétron é 0,5 MeV. Vamos esquecer esse 0,5 MeV. Então você tem aqui algo na faixa de 1 MeV e o fator gama. Aqui bota
GeV são 10 a 6 metros, são 10 a 3 metros, 10 a 3, que é esse fator aqui, 10 a 5. Então você tem um gama na faixa de 10 a 5. Para você ter um gama na faixa de 10 a 5, que o V sobre C, né, que é o beta, não pode ser nada mais, não pode ser menos do que cerca de 10 a V sobre C, 10 a 7, né? Praticamente 10 a 6. Você tem um beta, um super V sobre C, pegar V sobre C. Então é velocidade praticamente 0,9, 2, 3, 4, 5, 6. Praticamente isso. 0,999. Quer dizer, praticamente 99,999,1% da velocidade da luz. Então é possível, você deu bastante energia para os seus elétrons, deu muita energia para ele, essa energia se configurou sob a forma de um fóton virtual, esse fóton aqui tem um super momento transfer, e essa energia é transferida para cá. Quer dizer, o que é energia do centro de massa dos elétrons virou energia de repouso dos muons. Então, você deu energia para criar a partícula. Se fosse fóton com massa, não mudaria o quê? Oi? Se fosse um fóton com massa, mudaria o quê? Não mudaria tanto, porque vai ter que, quer dizer, se esse processo aqui é altamente, vai depender da massa do fóton, porque o que vai estar em jogo aqui é o propagador do fóton, porque é doido, está levando a transferência de momento. Então, se você está fazendo aqui um processo de energia muito alta, se a massa do fóton aqui, se a massa do fóton for pequena, praticamente quem está gerando a massa não é a massa do fóton, né? O povo lá em Genebra que está perdendo luz para dar luz para o LHC está puxando uma super de energia para poder produzir muita energia aqui. Toda essa energia daqui vai ser, em grande parte, transformada aqui em energia de repouso para gerar massas muito maiores e também em energia cinética, os objetos vão sair também com alta velocidade. Você está jogando, você jogou energia no teu sistema de elétrons, você jogou energia no teu sistema de elétrons e a energia que esses elétrons adquiriram, que você deu, você acelerou ele por campos elétricos muito intensos, jogou eles no anel de colisão, então foram aceleradas energias muito altas, por um campo super campo elétrico, então você deu energia tua, né, do acelerador para a partícula colidiu, e ela estava cheia de energia, e aí ela transferiu a energia que ela tinha para criar novos objetos. Nesse processo aqui não se chegou a criar o bóson de Higgs. Mas aqui eles produziram W mais, não produziu Moore, não, que é Moore, que é 200 vezes a massa do elétron. Esse processo aqui produziu W mais, produziu W menos e produziu Z zero. São massas na faixa de 90 GeV. 90 GeV são praticamente 100 vezes, né, aproximadamente 100 vezes a massa do próton. 100 vezes a massa do próton. Se a massa do próton é 2.000 vezes a massa do elétron, você tem um fator 10 a 5. Então, praticamente aqui, você, com essa energia que você deu ao elétron, essa energia de 204 GeV lá do elétron, no centro de massa, né? Com essa energia aqui, você transferiu essa energia para os elétrons colidiram e eles acabaram dando origem, né, a objetos como W mais e W menos e Z zero, que tem massa 10 a 5 vezes a massa do elétron. Então, quer dizer, toda a energia, o elétron simplesmente foi acelerado, a energia toda dele de movimento foi convertida na energia de massa dessas partículas, tá certo? Então, se o fóton tem massa, seria mais difícil esse processo ou seria mais fácil? Não, poderia ser um pouquinho mais fácil, você ia roubar a massa do fóton também, você produziu. Mas só que esse fóton aqui, quer dizer, ele é um fóton virtual, ele é um fóton quase que instantâneo. E essa massa aqui, se ela for uma massa muito pequena, frente a essa energia transferida, você pode ser até desprezível. Massa do fóton. Aí tem que ter um modelo, então o modelo dá uma massa do fóton na ordem de quanto? Na supercondutividade, a massa do fóton é a fração de eletronvolt. Agora, numa física de partículas, se você tem um fóton alto, não tem nenhum modelo que você tenha um fóton com essa massa de fóton. Eu acho que tem uma explicação que a gente discutiu. Esse é o processo. Mas tá, eu só queria chegar aqui. Qual é a questão que você está colocando? Para esse processo ocorrer, você diz a massa, o fóton quero dizer mais esse processo ocorrer Ah, só na base do eletromagnetismo certo. e
processo dizia, não, existe um fóton massivo. Tá? Então, claro, você está falando daquele fóton que está ali, aquela região ali, isso aí é uma região que a gente chama aqui de caixa preta. É uma região local. O que está ali dentro não interessa muito. Não aparece só não? Não é falar. Mas daí, o atentado diz, não, estou querendo saber se esse fóton que está lá dentro é virtual ou não. Esse processo, como está assim, pertence a uma lagrangiana. Certo. Então, ele tem também uma possibilidade do fóton interagir com o elétron vai ser a caixa preta, e daí dá o fóton com o elétron lá em cima. E aí aquele fóton, não, aquele fóton é medido. E daí aquele fóton se tem massa ou não. Entendeu? Então, quer dizer, aquele fóton medido, certo? Que o pessoal do laboratório vai dizer, olha, esse fóton tem massa zero, ou não tem massa, não tem massa. Aí então, como eles aqui dizem, assim, daí aquele fóton lá que fica lá dentro, ele é um virtual, não faz sentido disso, tem massa, o que vale é o fóton lá fora. Daí o fóton lá fora ele diz que não tem massa. Então, mas quem é o fóton lá de fora? Já que você está indo tão fundo na questão, a gente está perguntando onde é que o fóton vai jantar. Mas vamos lá. Quem é esse fóton? Vamos ficar colocando a culpa, a responsabilidade na mão dos experimentais. Um fóton massa. Quem é esse fóton? Como é que você fala? Eu vou fazer um espalhamento, eu vou fazer interação de fóton. Pronto, um espalhamento lá, né, que a gente está esperando medir agora em 2018, a experiência que nunca foi medida, que é o gama-gama, indo é mais, é menos. Esse processo aqui, que a gente já falou aqui em alguns cursos, né, que é o chamado processo de Bragg-Wheeler, foi estudado por Bragg-Wheeler em 1934. Esse processo é conhecido, esse processo tem a seção de choque. Teoricamente ele é super bem conhecido, experimentalmente ele nunca conseguiu ser medido. Então nós estamos há praticamente 81 anos desse processo sem ele ter sido medido em laboratório. A expectativa de medição desse processo pela primeira vez vai ser em 2012, 2018, espera-se, um experimento na Alemanha chamado Photon Accelerator. Vamos construir então um acelerador de fóton para medir o Bragg-Wheeler e saber se parte realmente do experimento. Tá legal. Mas como você fala, então eu quero fazer um experimento, eu vou pegar o fóton. Se esse fóton é massivo ou não é massivo, tudo bem, ele vai produzir muons, por exemplo. Então, da onde é que sai esse fóton? Quem é esse fóton? Ele poderia ter massa? Como é que o experimental produziria esse fóton? E diria esse fóton é um fóton massivo, não é o fóton que está aqui, é um fóton virtual, é um fóton real. Vou botar fóton, vou fazer espalhamento fóton por fóton. Você vai pegar, sei lá, laser altamente potente, com alta frequência. Isso aí você está fazendo espalhamento fóton por fóton. Pega laser de altíssima frequência, super monocromático. Agora, esse fóton ali é massivo. Então, esses fótons foram produzidos aonde? Decaimentos atômicos. Ou os fótons podem ser produzidos por Bremsstrahl. Você pode pegar um montão de elétrons, um feixe de elétron intenso, acelera ou desacelera, nem na televisão. Sai um monte de fóton ali de raio-x. Só que esses fótons têm massa zero. Então, esses fótons que você está falando são realmente objetos de massa zero. Como produzir um fóton que não seja o fóton do supercondutor, o fóton que esteja na faixa dos elétron-volt, mas como produzir realmente um fóton massivo num experimento, vamos dizer assim, de física de altas energias? Opa, tudo bem, senhor? Num experimento de física de altas energias. Como produzir? Então, coloca a questão, né? Ninguém está respondendo agora, mas eu estou dizendo que vamos procurar. Quer dizer, o que a gente está querendo dizer é que esse fóton, se você vai fazer um experimento com um fóton massivo, vai dizer, isso aí viabiliza. É mais fácil você produzir um mais e um menos a partir desse fóton, concorda? Se esse fóton é massivo, a situação é mais simples, eu preciso nem acelerar ele. Bota ele no referencial de repouso dele, ele certamente deverá decair. Então, você bota uma partícula carregada no seu referencial de repouso, você não está violando a lei de conservação de energia, vamos ver como fizeram. Fizeram é massivo, ele decai em 2 fótons, né? É o decaimento mais abundante do que zero. É o decaimento do zero de fóton por fóton. Então, você poderia ter um fóton massivo, poderia estar decaindo mais e menos. Se ele é sem massa, não pode. Né? Gama ainda é mais e menos, é relativisticamente proibido por conservação de energia e momento. Mas se o gama é massivo, é diferente. Você tem energia de repouso que pode virar. Então, a questão é, nós não temos nenhum experimento
acelerador ou física de partículas, que fala, eu vou averiguar a situação do fóton massivo, vou preparar um fóton massivo, porque todos esses fótons que são desses experimentos, o próprio decaimento do Higgs em 2 fótons, ou em 2 zeros, né, que foi vamos dizer assim, o processo inicial para a descoberta do Higgs, né, o gama-gama, ou C0, esse fóton aí é um fóton sem massa, é um fóton que foi produzido a partir do tipo brainstorm também. Então eu acho que eu colocaria tem duas visões teoricamente, como a gente está falando aqui desde que praticamente a gente começou a aula hoje, com as duas perguntas, teoricamente a eletrodinâmica, o processo eletrodinâmico não proíbe a existência de um fóton massivo, não proíbe. Exemplo, supercondutividade. Supercondutividade é um fenômeno eminentemente eletromagnético. Na fase supercondutora, quando o material transita para a fase supercondutora, ele transita para a fase supercondutora porque ele está produzindo um novo meio onde o fóton vai se propagar. Então, o fóton que se propaga nesse meio, ele vai se propagar no meio em que o mínimo de energia é assegurado por um estado de carga, por um estado que não é neutro. Por isso que o fóton pode se transformar em objeto massivo. Agora, se você quer manter o estado fundamental, o estado de mínima energia do teu sistema, é neutro, não tem carga. E o fóton, querer que o fóton seja massivo, isso não vai ser possível. Digo, dentro do padrão de teoria kepleriana convencional. Padrão de eletrodinâmica. Não estou dizendo eletrodinâmicas estendidas, não estou considerando efeitos não lineares. Tá falando, pega a eletrodinâmica maxwelliana ou quantida, pega a eletrodinâmica de Dirac, eletrodinâmica de Feynman, Tomonaga e Schwinger. A eletrodinâmica, QED, pega a QED. Nessa QED, o único jeito do fóton ficar massivo, e pode ficar massivo, é se você preparar o teu sistema de tal maneira que o estado fundamental dele não seja mais neutro, seja carregado. Então, isso estaria dizendo que se o teu estado fundamental não é mais neutro, né, então, você, de alguma forma, modificou o meio, né, sobre o qual o fóton está se propagando e adquire massa. Essa é a situação. Tá? Mas aí, mas isso é uma outra pergunta. O zero. Z0, tá. Ele, até que ponto ele é o fóton massivo? Isso. Até que ponto Então, tá, é errado falar isso? Entendi. Então, alguém tem algum link, assim, algum... Até que ponto, por que eu digo? Z0 é uma partícula, Z0, tem massa, tem carga nula, tem spin, tem paridade e tal, eu sei tudo sobre o Z0. É uma semântica, simplesmente dizer, o Z0 não é um fóton massivo, porque não me interessa isso, ou qual é a física que diz, não, o Z0 não é um fóton massivo. Está em jogo aí, hein? Tem governo? Ah, você sabe. Ah, você sabe. De massa. Não, todo mundo sabe. Está todo mundo com medo de dizer, mas todo mundo sabe que a escala é. Escala de energia? Por exemplo, mas ainda diria um pouquinho, algo um pouquinho. A Constante de acoplamento, eu acho que é uma coisa um pouquinho mais forte ainda, porque a escala de energia pode ser alta para os dois, mas o acoplamento é que vai segurar. Você identifica muito a interação, os Higgs agora. Qual é a grande expectativa, né? Agora com o novo, quer dizer, com a nova versão, a upgrade, a versão melhorada, né? A versão com o progresso do LHC é justamente agora medir os acoplamentos. Você tem certeza que as grandezas cinemáticas identificam aquele bóson como Higgs. Ele tem a massa esperada do Higgs, ele tem o spin esperado do Higgs, tem a carga, tem a paridade, está tudo batendo. Está tudo batendo com o Higgs, mas a partícula é identificada também pelos seus acoplamentos. Então, vamos ver agora o pessoal vai começar a analisar mais. Está analisando dados antigos ainda, mas os dados novos produzidos aí, tanto no Atlas quanto no CMS, é começar a ver agora os acoplamentos dessa partícula que se diz ser o Higgs com os elétrons, os acoplamentos de Yukawa, por exemplo, estudar os acoplamentos desse Higgs aí no setor de fótons, né, como indireto, acoplamentos virtuais, né? Ou seja, você tem que olhar agora, sobretudo, os acoplamentos para dizer, então, realmente, esses acoplamentos também estão dentro daquilo que a física do modelo padrão prescreve para o bóson de Higgs. Então, é realmente o bóson de Higgs. Mas, por enquanto, vamos dizer assim, você
só viu assim uma parte, você viu só as características gerais, né? Você viu só a massa, o spin, a carga, a validade, é o que a gente chama de características cinemáticas. Agora você tem que ver as interações para poder ter. Então, para o Z0, o acoplamento do Z0 com o elétron, a seção de choque que dá, né, o acoplamento, da onde você pode medir o acoplamento do Z0 com o elétron, é completamente diferente da seção de choque que mede o acoplamento do elétron com o fóton. Então você garante que o fóton, que o Z0 não é um fóton massivo, por causa das constantes de acoplamento. Se a partícula é massiva ou não massiva. Tem as características cinemáticas. Tem as características cinemáticas e tem as características de acoplamento. Você só identifica a Pelas partícula. características cinemáticas. Pelas características cinemáticas, sim, você poderia dizer. Né? Mas eu agora vou fazer uma defesa. Então. A constante de acoplamento ela vai ser esperada ser diferente. Daí vem aquela história que está discutindo, mais de uma constante de acoplamento diferente da carga energética é essa. Por quê? Porque a interação dificulta o alcance. Quer dizer, intuitivamente você espera que o fóton de massa seja entregado intuitivamente. Certo. E o fóton atômico seja massivo. Então, a constante de acoplamento. Mas a pergunta primeira, quer dizer, se cinematicamente eles são irmãos. Não, a gente vai ver. Eu estou querendo mostrar a fraternidade branca deles aí um tempão, desde a aula passada. Tudo bem, vai perguntando, não me importa. Esse curso eu não falei com vocês, não é um curso, ninguém está ensinando nada a ninguém. Só porque eu estou só discutindo para as pessoas entenderem, eu acho que a gente vai dizer, tem duas coisas. Ou você vai vendo experimentalmente, ou você tem princípios gerais. Como nós aqui somos filósofos, somos só para ter princípios gerais, porque é difícil do que o César fala, positivo. Então, o que é um princípio geral? O princípio geral do Marx, que foi seguido pela PNB, é entender a carga elétrica e a distribuição de carga. Então, a distribuição de carga. O princípio que a gente aprende na teoria de Gauge é ver esse caso que você está fazendo, as seções de choque, calcular os processos. Eu digo, é o que se diz, a passagem, a condução da carga. Transmissão. Transporta. Então, por exemplo, em vez de distribuição, eu estou pensando em distribuição de carga. Se eu estou pensando em distribuição de carga, naturalmente me aparecem 4 possibilidades: fóton com massa e fótons carregados. Isso é meu princípio geral. Lá o Einstein falou que passa tudo, e daí bota bola, está com o princípio geral. Mas o princípio geral pode ser todo errado, mas está discutindo, acreditando nessa posição, só isso. Não, tá, você pode ir nessa direção. O caminho está aberto para essa direção. Falou que o espaço era curvo. Certo. Daí o pessoal do Sobral não sabe correr. O problema é que você fala uma coisa e tudo não vai querer. Só falar do Ceará a gente ria, né? Quando você fala, estamos falando do Ceará, a gente tem ria, né? Mas acho que eu já produziu grandes humoristas. Eu digo, já que a gente está querendo né? Ele é cearense, você é cearense ou carioca? Sou quase cearense. Você chama, mas você se criou lá, mas nasceu aqui ou nasceu lá? Nasci aqui. Nasceu aqui, né? É porque a tua mãe eu sei que é cearense, de origem controlada mesmo, né? Não, eu não sabia se tinha nascido lá ou aqui. Mas a gente está querendo ir além do sentido, estamos só falando. Isso. Lactofax, glúten, etc. Então, quais são os princípios gerais que você está entendendo, está partindo. E daí talvez seja certo, talvez seja errado. Por exemplo, você poderia dizer, algumas partículas, né, alguns mesons, O professor Lava Lágrima em Portugal, né? Quem? Fernando Pessoa, né? Lágrima de Portugal, Fernando Pessoa. Sei o que tem. Eu digo, muitos princípios gerais de navegação, muita gente morreu, né? Entendi, sei. Entendi. Não, eu diria o seguinte, por exemplo, nós temos vários exemplos na fusão de partículas de objetos carregados, você poderia dizer, são neutros, né? Tipo o, por exemplo. Claro, hoje a gente sabe que esses objetos são compostos de quartos, mas eles são objetos compostos. Será que eles poderiam fazer o papel de alguma forma massiva? Você não precisa ser tão, vamos dizer, como é que se diz, fundamentalista. Não, claro. Você admitir que partículas compostas, como o JPSI, como o Higgs. os rolos, se o Higgs, por exemplo, for composto, né? Ninguém vai tirar o mérito do Higgs se o Higgs não serve.
O Higgs, se ele for composto, tem uma dinâmica interna que faz ele ser ligado. Mas aí ele aparece como uma partícula que tem interação fraca, uma partícula que tem uma interação eletromagnética indireta muito pequena. A interação dele com o fóton é muito fraca, mas evidentemente o Higgs ele tem interação fraca, mesmo que exista uma dinâmica diferente que gera uma dinâmica muito forte entre férmions fundamentais que façam a ligação interna para formar o Higgs. Então, a mesma coisa, essas partículas Rho, né? A partícula esse meso, né, de spin 1 neutro, que é composto, tudo bem, composto por um processo de interação forte, mas no final do dia, para o eletromagnetismo, o fóton, né, se não for extremamente energético, ele não vai perceber a estrutura interna desse objeto. Então ele vai olhar o Rho meio à distância, daquele passe a uma distância que seja maior do que o comprimento de ponto do Rho. Se ele passar uma distância razoavelmente do Rho, ele vai olhar o Rho meio de lado assim. Então ele não vai entrar no Rho para ver aqui quark, aqui eu estou interagindo com o quark. Para esse fóton que passou aqui meio de fora, vamos dizer assim, um fóton baixo raio-x, assim, ou talvez assim, até na região ultravioleta, esse fóton vai passar de fora e ele vai lá, opa, tem uma partícula massiva carregada aí. E aí ele vai pensar, será um fóton, será um meu priminho carregado e massivo? Ou ele não vai ter condição de dizer que é outra partícula. Mas aí a interação, se você for olhar a seção de choque que dá esse espalhamento, você vai ver que não é a seção de choque que daria se você tivesse o espalhamento com a constante de acoplamento eletromagnético. Então, eu acho que o que fica, eu acho que toda a física, né, que a gente está discutindo aqui, unificação, interação, o jogo da física, a simetria é importante para organizar. Mas no final do dia, a gente só pode tomar decisões depois que a gente olhar as constantes de acoplamento. As constantes de acoplamento são running, elas são dependentes da energia, isso é importante a gente dar. A constante de acoplamento não é um parâmetro fixo, não é uma coisa morta. Então, na aula passada, o Chico levantou a questão, será que o spin também não é running, né? Eu pensei um pouco mais nessa questão também, mas assim, você aí tem que olhar as coisas no final de tudo, porque quando a gente, quer dizer, essa nossa visão de física, de dizer isso é interação fraca, isso é interação eletromagnética, isso é interação nuclear forte, isso é interação gravitacional, por isso é uma quinta interação gerada por férmions, interagem forte. Quando a gente divide o mundo em interações, a gente está fazendo isso baseado em constante de acoplamento, em estimativas de ordem de grandeza, de seções de choque, tempos de decaimento. Então a gente tem escalas. A gente está baseado em escalas que vão me dizer, mas essa escala é muito distinta dessa. Até que ponto, então, o que a gente está tentando até aqui desconstruir um pouco do curso é essa visão de que o eletromagnetismo é isso, a interação fraca é isso, o modelo padrão, não. O eletromagnetismo está aí dentro. Eu estou só respeitando uma escala. Quando a gente vem aqui e fala, vou dar um curso puramente de QED, só falo de QED, para mim só existe QED, isso é lícito, mas eu estou restrito a uma certa escala da natureza. Se eu agora amplifico a escala, eu aí começo a perceber outras interações. Então eu acho que o que está em jogo ali, nas interações, não é tanto a característica da partícula, os princípios são importantes, os princípios fundamentais que organizam as simetrias, os números quânticos, classificam. A gente organiza tudo, classifica tudo. Depois deixa os objetos interagirem. E aí, depois da interação, é que você vai começar a dizer, não, essa interação é bem diferente dessa. A interação gravitacional é atrativa. Vamos pegar uma interação, interação gravitacional, vamos pegar duas ideias. Interação atrativa. Interação gravitacional é atrativa. Interação nuclear também é atrativa. Por que eu digo que uma é gravitacional? Por que eu digo que a outra é nuclear? Por que a interação gravitacional não poderia ser uma manifestação da interação nuclear? A gente diz isso. Está pensando em escalas. Né? Então, tudo bem, a interação gravitacional é atrativa dentro de qual é a escala dela, quais são os processos. Então, eu acho que é um pouco isso que está em jogo. Então, dizer, isso é um fóton massivo, é um fóton carregado. Como a gente falou, as características cinemáticas não proíbem, as características cinemáticas não proíbem de você pensar que uma partícula é um fóton carregado massivo. Do ponto de vista cinemático, nada vai dizer. Mas daí depois tem um outro aspecto, né? Que é dizer, você pega dois irmãos gêmeos iguaizinhos, né? Que
A namorada de um deles vai saber quem é o gênio certo. Né? Porque ela vai ter um outro tipo de interação. Você olhando de fora vai dizer, não, são iguais, esse cara, eu não sei distinguir. Realmente, tem uns par de gente na minha cidade, na Rio Bonito, eu não sei nunca com quem eu estou conversando. Tudo igual. Eu preciso ver quem está com aquela mulher. Eu conheço eles pela mulher, porque um é namorado e o outro é casado. Então, eu conheço pela mulher ou pelos filhos, ou seja, pela interação. Sem a interação, para mim, eles são iguais. Então, o que é um fóton carregado massivo? O que é um fóton? Deus é que o fóton carregado massivo é uma degeneração do fóton. Deus tem duas interações e as escalas. Essa discussão ainda não dá, porque você pegar dois fótons, daqui a pouco vai dizer que dois fótons são diferentes. Se você vai para a dimensão 3, por exemplo, você já tem problema sério para distinguir o fóton do grande. Em 3 dimensões, 1 mais 2, o que é fóton? Essa é a discussão também de como identificar uma partícula da outra, distinguir uma partícula da outra, ela depende da dimensão também. Então, em dimensão mais baixa, fóton e gravitão é praticamente a mesma coisa. Você não tem como distinguir, a não ser se você tiver uma estrutura de um buraco negro plano, alguma coisa assim. Então, a questão é complicada assim. A gente simplifica um pouco a discussão, dizendo, isso, essa partícula, essa interage, assim, quer dizer, a gente classifica o mundo dessa forma meio reducionista da gente, porque se a gente for levar a discussão até o final, na verdade, a gente não vai saber se realmente o fóton é o fóton ou o gráfico é o gráfico em 3 dimensões, porque é algum processo que vai distinguir. Então, a mesma coisa acontece aqui. Até que ponto você pode dizer que uma partícula carregada, massiva, neutra, que você vê aí nos aceleradores, não é um estágio mais avançado do fóton? Que ponto? Eu diria que o único parâmetro que a gente tem assim, hoje, né, parâmetro, não sei se parâmetro bem objetivo, né, que pode não ser o mais correto, é ver as interações das escalas. O nível de sensação de choque, a discrepância de sensação de choque de algumas dezenas, algumas centenas, algumas ordens de 10 a 3 ordens de grandeza, isso aí já começa a definir, você dizer, não, então essa física vai para um canto, essa outra física vai para o outro. A precisão do processo é de tal faixa, e eu começo a ver um desvio muito fora dessa precisão, eu já começo a achar que é interação distinta. Eu acho que a gente tem que pensar por aí. Eu não estou dizendo que é impossível você construir uma versão da eletrodinâmica com fóton carregado e macio. Não é impossível. A única coisa que eu peço é que quem fizer isso, sei que você está fazendo isso, tem feito isso, apresenta o processo. É assim? Então, a primeira coisa que vamos calcular, decaimento do P0. Calcula o decaimento do P0. Se ele decai em gama-gama, ele vai poder também decair em gama mais, gama menos. Calcula esse decaimento, checa a experiência. Você sabe lá todos os branch rates do P0. Vê aonde é que isso pode se enquadrar. Eu acho que tem modo, ou então, eu tenho um fóton carregado massivo, tem. Esse fóton carregado massivo, ele não poderia decair, por exemplo, também em outras partículas, por exemplo, alguma coisa, um fóton carregado positivamente, ele pode colocar no processo dele, emitir um pósitron e um fóton. Você vai ver as leis de conservação, obviamente, né? Momento angular, tudo. Uma partícula de espinho 1, isso eu sei, né? Uma partícula de espinho, que é o chamado teorema de Landau-Weinberg, né? Uma partícula de espinho 1 nunca pode decair em partículas de espinho 1. Isso foi até uma das razões para fixar o Higgs. Quando esse Higgs decaiu em 2 fótons que tem espinho 1 ou 2 E0s que tem espinho 1, pelo teorema de Landau e Weinberg, já se sabia que o Higgs não pode ter espinho 1, porque por a cinemática relativa, quer dizer, por questão de conservação de energia, momento linear e momento angular, um objeto de espinho 1 massivo, você pode ver o referencial de repouso dele, ele é massivo, esse objeto nunca pode decair em outros objetos de espinho. Então sabia-se de cara que o Higgs não podia ter espinho, aquela partícula que apareceu no LHC, que os 2 decaimentos que pegaram no Atlas e no CMS foi fóton, E0, E0. Aí ficou a dúvida, mas pode ter espinho 0 ou pode ter espinho 2. Então, por 8 meses, você procurando espinha 0, espinha 2, espinha 0, espinha 2, até que em abril, né, a experiência, o anúncio da descoberta foi em julho de 2012, em abril de 2013, saiu o paper mostrando, não, o espinha 0. Aí ficou, é escalar ou é pseudo-escalar? Aí veio outro paper e disse, não, é escalar. Então, é uma partícula de espinho 0 escalar, não é pseudo-escalar. Aí bate direitinho. Então,
você pode ter uma teoria, um fóton carregado macio, você pode ver o decaimento desse fóton, por exemplo, em elétron, né? Pode ver o decaimento dele em pósitron, um fóton e outro, por exemplo. Então você tem vários processos. Se você tem um fóton macio carregado e você acredita que isso seja realmente eletrodinâmica, você tem a constante acoplamento e a constante de estrutura fina. E as precisões eletromagnéticas são precisões de altas ordens, né, de altas casas decimais, até a décima segunda casa decimal, dependendo do experimento, até a 13ª. Você tem tudo para dizer, não, realmente eu estou falando de um fóton carregado macio. Eu acho que isso aí é um dado assim, que a gente tem para fazer. Mas eu digo, teoricamente, nada te impede. Eu acho que eu queria falar alguma coisa que você fala, tá? Não, essa questão que eu coloco eu acho que ciência, principalmente do livro da gente, o livro da gente, ciência, sempre partir dos princípios gerais, certo. nós somos mais australianos do que a LHC. Não temos que ter princípios gerais. Daí no princípio geral, por que não pode ter o zero e não falta mais para menos? Então pode ter, daí a pergunta que tem, porque se não tiver, por que não tem? Isso. Essa discussão a gente fazia, né? Então, por que não tem? Porque a natureza não permite, não se você quiser, qualquer outra coisa, que não falta mais, não falta menos. Por que não? Por isso, falei de Constituição, e proíbe. Ou se não proíbe, vamos ver esse processo acontecer. E o medo que a Francis coloca, é o seguinte, é o pensamento está numa direção e daí é difícil. Sim. As pessoas fazem aquela direção. E assim isso tudo, é tudo direito. E justiça é tudo direito. Bom, como vocês já viram, aqui é um ambiente para isso, é o underground, né? O underground do LHC, e alguém tiver alguma ideia que contrair frontalmente esse modelo padrão, ou seja, aqui a gente está em um esquema de terrorismo absoluto, Al-Qaeda da física. Vamos lá, fala aí, Chico, depois eu vou continuar. Eu peguei essa discussão andando, queria entender direito o que define um fóton que não é a constante acoplamento e o fato dele ter spin e se não macio. Como é que você chama de um fóton? O que é o fóton sem a característica da massa, da carga e o spin está garantido? O fóton é um fóton, tem que ter spin 1. Isso. Se é um fóton, é spin 1. É só isso que exige. O fóton spin 1, quer dizer, dentro dos parâmetros da eletrodinâmica, o que a gente quer é o fóton spin 1, neutro, massa zero, mas ele pode ser macio. A gente discutiu aqui no início. No supercondutor, o fóton realmente é macio. O fóton que está saindo aqui, o fóton que vem do Sol, o fóton dos processos, né, de emissão atômica, esses fótons não são macios. Inclusive, tem limites experimentais, o Wallace até trabalha disso com a Macioli, limites experimentais, o limite superior à massa 10 a menos 18 elétrons por aí. Então você tem uma física toda constituída que te dá um limite muito claro da massa do fóton. A massa do fóton é menor, um limite superior, 10 a menos 18, dependendo do modelo. Tem modelos geofísicos, tem modelos geomagnéticos, tem vários tipos de modelos de partícula, modelos atômicos. Você tem umas, mas assim, a média é que a massa do fóton tem um limite superior na faixa de 10 a menos, né? Ela deva ser sempre na faixa de 10 a menos 18, 10 a menos 14 a menos 18 elétrons-volts. Esse é o limite superior da massa do fóton. O fóton, se ele tem massa, ela não pode superar 10 a menos 14, 10 a menos 18 elétrons-volts. Mas esse fóton da supercondutividade não é outra partícula. Não é outra partícula, é o fóton saindo de outro um meio. átomo normal Esse é o fóton. em outro meio e está ganhando massa naquele meio. Isso, e aquele meio é carregado, aquele meio tem uma situação de mínima energia daquele meio, uma situação de carga 2 Mas eu imagino que isso não satisfaça. Não, é o que o Dória está perguntando. Não, o que o Dória está perguntando é, sem qualquer aspecto de guerra nesse é se os princípios fundamentais da eletrodinâmica quântica proíbem a existência de um fóton. Então, mas o que seria fundamental para nós? Seria fundamental para nós, você fala, vou constituir a eletrodinâmica. A eletrodinâmica para mim, fundamental é a carga. Para todos nós, né? É a carga. É uma descrição, uma teoria para a carga elétrica e seus derivantes. Quem vem da carga elétrica, aí tem o momento magnético, de polo, mas nós estamos falando da estrutura mais simples, que é o monopolo, que é a carga elétrica. Então a gente está falando de um objeto, alguma coisa que descreve a carga, e essa carga está sujeita a uma lei de conservação.
Isso aqui é um fato, vamos dizer, fenomenológico, empírico e fenomenológico. Aí aqui a gente introduz alguma fórmula, uma coisa mais formal, a gente introduz a lei de conservação, então deve ter uma simetria. Então a gente imagina que eu quero construir uma teoria que tenha simetria 1. Para mim, vou tentar construir uma eletromagnetismo com simetria 1. Depois eu quero que essa construção que tenha consonância com a relatividade especial. Então, para nós, essa descrição é uma descrição relativista. Não precisa ser uma descrição quântica se eu quiser falar dessa visão clássica, do mundo macroscópico, a manifestação macroscópica desse fenômeno. Agora, se eu quiser olhar esse fenômeno, o mesmo fenômeno, mas numa escala microscópica, aí tudo bem, a gente entra com a mecânica quântica, os princípios fundamentais da mecânica quântica, e se eu quiser ir para uma escala mais microscópica ainda, começar a perceber, quer dizer, quem é o objeto fundamental dessa teoria? É o elétron, né? Então, se eu quiser começar a perceber esse objeto a distâncias menores que o seu comprimento de onda de Compton, né? Então, se eu começar a trabalhar a distâncias que são muito menores, aí eu já tenho que entrar com uma coisa mais refinada um pouquinho, que é a teoria quântica, né? A gente já vai falar da QED nesse caso. Então, eu já preciso entrar numa visão em que a partícula foi desmaterializada, então não tem mais a partícula, tem um campo, essa partícula gera um campo, essa partícula é um campo, descrita por um campo, de Dirac e tal. Então, mas o que é fundamental para mim aí é a carga, a conservação da carga, por consequência, dentro de uma visão mais formal, a simetria, e qual é a física que descreve esse processo dinâmico. É uma física relativística, sim. Até que ponto essa física precisa ser quântica ou não? Então, as equações de Marx fazem tudo muito bem, sem nada quântico, tudo relativístico e clássico. Depois, se eu quiser descrever processos como o átomo, o fenômeno da absorção da emissão de radiação de partículas átomos, aí é uma descrição quântica. Mas depois, se eu quiser compreender fenômenos mais fundamentais ainda dentro do próprio átomo, como o splitting de certas linhas, começa a perceber que tem fenômenos, ou até mesmo o momento de polo magnético do elétron, com a mecânica quântica a gente chega, que é o momento de polo magnético do elétron, que é a razão geomagnética, o magneto de Bohr. Então a gente chega que esse G aqui, com a mecânica quântica, o máximo que eu chego de G é 2. Mas a gente sabe que G é um pouquinho maior do que 2. 2,00. Então, esse valor um pouquinho maior do que uma mecânica quântica não dá conta. Eu digo, então, a física é sempre essa, mas deve ter algum tipo de mecanismo, ou algum padrão de comportamento da matéria que me dê esse valor, não esse, já você vê. Então, eu preciso entrar no processo de QED. Aí tem a discussão do Lambda-Shift, os efeitos que são típicos de teoria de campo que a mecânica quântica já não dá. Ou seja, você está refinando aquela interação. Você saiu do mundo macroscópico, estava no mundo relativístico, foi para o mundo da mecânica quântica, para o mundo da eletrodinâmica quântica. E se você quiser continuar, você pode chegar na teoria de corpos. Oi? Para você, o alfa S daqui. Alfa S ou alfa? O alfa, né? A estrutura fina, alfa. A constante de estrutura fina já entra aqui, ó. Ela já entra aqui na mecânica quântica. Quando você vai pegar o raio, todas as raias, tudo que está, a constante de estrutura fina está aqui no raio de Bohr. O raio de Bohr é o quê? A velocidade do elétron no átomo de hidrogênio, que é a constante de estrutura fina vezes C. C sobre 137. Mas ela toma depois o valor, o papel da carga elétrica. Oi? Ela toma o papel da Aí ela vai estar fazendo ela vai estar dando conta dos acoplamentos do elétron com fótons. Tá? Mas, se você quiser construir a coisa da maneira mais simples possível, está aqui. Agora a pergunta é, aqui, o que proibiria o fóton de ser massivo? Ou ali, o que proibiria o fóton de ser alto, de ter carga? Pergunta, então, se a gente quer ser a
avaliar, né, a situação de uma maneira mais... Eu só vejo não tem condições, mas que ele não permitiu Nessa Fala o que é? Nessa definição, que ele obrigatoriamente é o propagador da interação do elétron. Eu diria que isso aí não é... Não é Eu acho que isso aí obrigatório. não é nem uma assim, eu diria que é uma definição. Eu diria que isso aí é menos fundamental. É menos fundamental. Eu acho que o que você quer dizer é o seguinte: você está querendo compatibilizar com a relatividade. O que você precisa é que essa interação mediada, gerada por essa carga, seja compatível com a relatividade especial. Para ser compatível com a relatividade especial, você tem que abrir mão da noção você tem que abrir mão da terceira lei de Newton, da noção de interação à distância. Então você tem que imaginar que a interação se propaga. E aí ela tem que ter um agente. Então quando você introduz a relatividade especial, porque eu acho que a simetria, a gente pode pensar, a simetria introduz o fóton. A simetria introduz o fóton porque a gente encontrou um método para tornar, vamos dizer assim, as coisas mais, não consistentes, mas mais harmonizadas entre si. Quem me dá o fóton, quem me diz que tem que ter alguma coisa, é a relatividade especial. Porque ela me diz que a interação ela não pode ser instantânea, tem que ter um agente propagador. Então, tem que ter algum tipo de mediação para que um elétron sinta o outro elétron um tempo depois. Se a gente acredita na relatividade, a relatividade ela mexeu com a noção de simultaneidade. E aí, mexendo com a noção de simultaneidade, de instantaneidade, ela derruba a terceira lei de Newton. Ao derrubar a terceira lei de Newton, ação e reação, ela me introduz a noção de que tem que ter um campo que vai mediar a interação. Isso compatibiliza essa noção de interação com a relatividade especial. Agora, que é o fóton, que é o amir, isso tem depois, tem que ter um mediador aqui. Agora, porque o espinho 1, como é que eu vou fazer isso aí? A gente tem uma descrição, né? Aí a gente pode colocar. Será que eu consigo reproduzir? A gente já viu isso aqui nos nossos cursos de eletromagnetismo. Então, se eu parto da relatividade, como a gente faz? Estou só no espaço de Minkowski. Só conheço relatividade especial. Aí fala, eu quero descrever uma física que é caracterizada por um objeto que se propaga com a velocidade da luz e esse objeto tem espinho 1. Eu quero fazer uma física para esse processo. Só isso que eu quero fazer, mais nada. Aí a gente vai lá, a gente sabe, a relatividade especial, ela me resolve essa questão. No final do dia, quer dizer, colocando esses dois requisitos mais relatividade especial, o que a gente ganha aqui são as equações de Maxwell. O que a gente ganha aqui é isso aqui. Né? Então, a gente poderia reconstruir o eletromagnetismo a partir da noção de que tem um mediador. Agora, como é que eu vou compatibilizar isso com essa carga? Aí eu trago esse campo, então é o campo que transmite, né, a interação dessa carga. Então ele vai se acoplar com essa carga. Aí veio Dirac e falou, não, isso aqui está muito macroscópico, eu tenho que saber o que mora aqui dentro. Aí Dirac falou, não, isso aqui dentro não é, isso aí não é só carga. Ele tem que ter uma estrutura dentro disso. Aí Dirac mostrou que a estrutura é essa aqui. Onde esse cara aqui é justamente esse campo, né, que está descrevendo, né, que deixa o elétron, deixa de ser partícula e passa a ser descrito por esse campo, essa onda aí que distribui a carga no espaço. E aí a gente constrói. Agora, nada disso está me proibindo o fóton de ser massivo ou de ter carga. Porém, se o fóton é massivo e tem carga, eu tenho adicionais aqui. E aí esses adicionais vão me dar condições de dizer isso é um adicional meramente imaginário, simplesmente uma construção teórica, ou eu tenho como botar o pé no chão e dizer fóton carregado, fóton massivo, me dá imediatamente isso, eu posso medir isso, ou já teria medido, se for o caso. Pergunta básica. Fóton carregado massivo, botar o massivo das equações de Maxwell. Como é que é? Eu perdi um pouquinho da tua palavra. Fóton carregado massivo, das equações de Maxwell. O fóton carregado massivo, se eu aplicar te dá as equações de Maxwell mais termos extra.
te dá também. Macroscópios? Oi? Temos este Você teria que macroscópio. ter esses macroscópios. Então, pois é, você teria que ter. Tem algum processo A físico. eletrodinâmica clássica está aí. Você tem que saber o seguinte: você pode ter esses efeitos nas equações de Marx. A pergunta é: esses efeitos chegam nas equações de Marx, mas com que grandeza? É isso, Você tem que ver, será que macroscopicamente esses efeitos, mas que você modificaria assim? Porque o primeiro efeito que apareceria de um fóton carregado massivo, sobretudo carregado, mais carregado até do que massivo, mas claro, a gente sabe que onde tem massa, onde tem carga, tem massa. Nós não conhecemos objetos carregados sem massa. Então, eu boto a massa entra de carona, mas o que é importante é a carga. Então, se a gente coloca um objeto com fóton carregado, a primeira consequência é a não linearidade. As equações de Marx vão deixar de ser lineares. E a gente sabe que tem muitas propostas de não linearidade. Quais delas foram medidas até hoje? O que a gente tem de realmente de consistente quando a gente fala eu tenho efeitos não lineares na eletrocardiografia? Está se tentando medir o PVLAS, está tentando se medir o LSW, você tem uma busca nas gamma ray bursts também. Tem um artigo até muito interessante que eu posso mandar para vocês, acho que vai te interessar muito, um Physical Review Letters, né, de 2 anos atrás, que é a pergunta que o autor se faz, muito bonito, o autor se chama Nacional. O artigo é bem interessante. O volume é 111, o artigo é de 2013. O artigo é bem provocativo, a pergunta é: how stable is the fóton? Então, se a gente está perguntando sobre a estabilidade do fóton, a gente está imaginando provavelmente um fóton massivo. Então, se o fóton pode decair, a estabilidade é no sentido do decaimento. Então, essa discussão é uma discussão bem interessante que coloca a gente frente a frente com a questão do eventualismo não linearidade. Então, o fóton carregado. Se você tiver um fóton auto-interagente, quer dizer, 3 fótons, para ter esse verso de 3 fótons, aí você diz que você tem todos os 3 são gama neutro, gama mais? não, fóton mesmo. Fóton. Para ter esse, você diria, bom, para ter esses 3 fótons, discutir isso aqui deles, eu teria que ter fótons massivos e carregados juntamente com ele. Mais um instantinho, só para fazer uma. O Alexandre é o noviço aqui da turma, né? Então está se introduzindo nessas. Você gosta de olhar as coisas assim, pensando no Lagrangiano. Então, você quer dizer, o cara aí não faz o passo direto. Só para. Então, por exemplo, aqui, isso aqui. Então, a gente estaria falando de um vértice, alguma coisa que o Lagrangiano deveria ter, por exemplo, essa estrutura aqui. Isso aqui é a representação gráfica para alguma coisa que está no Lagrangiano. Claro que se está na ação, isso tem que ser um invariante. Então, provavelmente, a gente deveria ter alguma métrica contraindo alguns desses, porque basicamente 2 campos teriam que estar contraídos. Eu precisei colocar em palavras. E um momento aqui. Tá, só um instantinho só. Então, por que eu estou colocando isso? Porque esse vértice marca uma posição muito clara. Essa interação depende da energia. O momento está lá. Então, isso é importante, porque essa interação, ela não é uma interação característica dos fótons, né? Essa interação, se eu botar a energia muito baixa, eu vou perder a noção dessa interação. Se a energia for muito alta, essa contribuição pode ser importante. Fala aí, então, fiz o que você pediu, desenho está lá. Vamos colocar em termos de bioma. O Fiat Lux. Fiat Lux. Daí, a pergunta que a gente faria é o seguinte: isso significa que vamos ter fótons auto-interagentes ou não? Sim, isso aí? Né? Não, no Fiat Lux. No Fiat Lux. Então, quer dizer, o Fiat Lux, se você desplaça essa luz, você está dando a luz se auto-interage e vai gerando as coisas. Pode ser 3 gráficos, 4, 5, e ela vai interagindo. Daí, então, quer dizer, isso aqui, esses gráficos ali estão mais próximos do Fiat Lux do que Maxwell. Mas daí é o seguinte: para ter esses gráficos, os fótons puros, só vai poder ter se tiver fóton massivo ou fóton carregado. Vai ter gráfico acompanhando eles. Eles não vão poder estar fazendo isso. Acho que não.
porque senão não faz isso máximo. Então, para ter esses gráficos ali, você vai ter que ter foto massiva. Então, quer dizer, se ele fez o Fiat Lux, ele pode ter feito foto, mas ele, bom, daí vai sair foto massiva também. Então, não concordo com o seguinte, que para ter aquele tipo de auto-interação, a foto precisa ser massiva. Você pode ter fotos auto-interagentes, todos de massa zero. Não precisa. Claro, Não precisa ser acompanhado, não precisa. Sozinho. Você tem variância de gauge para fazer isso aí? Claro, tem. Se você quiser fotos auto-interagentes, a invariância de... Eu estou falando, a invariância de gauge não proíbe. A invariância de gauge não proíbe a auto-interação de foto, a invariância de gauge não proíbe a foto ser massiva. A gente tem um caso da gente. Mas esse caso, você pode gerar esse gráfico sem... Pega uma eletrodinâmica bem conhecida, que é a Euler Heisenberg. Se você pegar, quem é a eletrodinâmica de Euler Heisenberg? A eletrodinâmica é legítima, ela é uma extensão do cantinho de Max. É uma eletrodinâmica com invariância de gauge com tudo. Olha a Heisenberg. Ela é Max. Menos um quarto de F mini e F mini, ou seja, um meio de D2 menos D2. Tá, aqui Max. Ela agora aqui tem um termo novo, aqui, tem uma constante aqui, essa constante aqui no sobre si, já definiu o que é essa constante, então eu vou ter um termo aqui, que vai ser E2 menos D2 ao quadrado, mais um fator aqui, tem um fator numérico, que eu não sei se é um quadro, mas é escalar D ao quadrado. Esse parâmetro psi aqui, ele tem que ter dimensão, isso aqui tem dimensão de energia quarta e campo elétrico, até o sistema de unidades naturais que a gente usa, o campo elétrico tem energia ao quadrado. Isso aqui é energia quarta, isso aqui é energia oitava, esse carinha aqui embaixo vai ter que ter uma dimensão de energia quarta. Então, esse parâmetro psi que está aqui, ele é M2. Deixa eu só não me perder aqui, só um instantinho só não me perder. Então, estou te dando um exemplo aqui. Essa eletrodinâmica tem esse vértice, um corpo sem massa, tem esse vértice. Então é como se fosse um iozinho. Tem trivértice, tem quadrivértice. Tudo sem massa. Em um momento ali o foco ganhou massa. Então, estou dizendo que essa estrutura aqui, de vértice, ela não é propriedade de foco massivo. O foco massivo pode levar isso. Mas a esse vértice não é propriedade. Se não quiser botar essas lagrangianas, elas foram desconsideradas no tempo. Não, elas são boas aproximações. Elas são boas aproximações para alguns fenômenos. Sempre o tempo que estudei. Aonde que ela foi desconsiderada? Porque foi. Ela dá conta de vários fenômenos. O problema da mentalidade. Ela é teoria efetiva. Não, a questão que a gente está falando. O que você quer exatamente? Você quer mostrar que a nível fundamental, essas lagrangianas não são fundamentais. Não são. A nível fundamental, certo? O fóton auto-interagente, como está ali, ele precisará do fóton companheiro para poder ter auto-interação. Agora, se quiser considerar essa lagrangiana, tudo bem. Então, o que você quer mostrar exatamente? Você quer mostrar... Me diz aonde você quer chegar. O fóton massivo, o fóton parco, o carregado, um dos argumentos fortes dele aparecer é que o fóton tem que ser auto-interagente. O fóton, como está na QED, é uma aproximação. QED seja QED usual. Fóton de massa zero. Ele precisa ter auto-interagente. Ele precisa ver, em princípios mais gerais, vamos dizer, quem está no universo tem que estar dentro dos conceitos de evolução. E um princípio básico do conceito de evolução é a auto-interação. Se você não tem auto-interação, você apenas sofre, não tem vida. Então, não está em evolução, toda partícula, sistema fermiônico, tem que ter auto-interação. Não tem que a teoria não chegou onde tem que chegar para a teoria de evolução. Princípio geral. Okay? Daí a pergunta é seguinte, tudo bem, eu até entendo que tem que ter falta de auto-interação, mesmo que hoje em dia isso não existe, claro. Mas o tipo já entende.
Daí eu pergunto o seguinte, será que então, dado que essa lagrangiana que queria, é uma lagrangiana efetiva, ela tem a aumentação do uma lagrangiana não fundamental. Será que então, não é obrigado você ter um fósforo nem tem supersimetria obrigado para fechar uma simetria, aqui para fechar a alta interação porque tem um lápis. Se não aparecer o quarto, procure, não vai é só isso. Não, essa é a tua visão. Legal. Então vamos registrar a tua visão e, vamos dizer, quem quiser pensar nisso, pode pensar. Não é proibido pensar nisso. Eu penso diferente. Você pensa de um jeito, eu penso diferente. Acho que o que você está falando faz pleno sentido. Mas eu acho que essa não é a única resposta que tem. Eu acho que você tem outros modos de você gerar essa interação sem precisar da auto-inteligência. Se você quiser pensar, se você quiser ir ao nível mais fundamental possível, vamos dizer, eu quero ir ao nível mais fundamental possível, o que está por trás, o que está por trás. Então, essa formulação, vamos esquecer isso aqui, dizer que isso aqui só vale como teoria efetiva. É realmente uma teoria efetiva. Esse objeto, isso aqui realmente me obriga o foco de massa, por exemplo, não. Baseado em princípio fundamental, não. Baseado na simetria de Gauge, não. Não é possível você formar isso sem foco. Você diz que não, pelo contrário, você diz não, para você é sim. Só pode ter isso com foco auto-interagente. É isso que você está dizendo. Não digo se pode ser, porque eu não sei. Mas eu sei que o foco você pode ter. Isso é obrigatório. Tá. Na minha opinião, se alguém quiser, alguém além da QT, me traga esse vértice. Daí o cara pode ter a maneira dele, não sei, ótimo, o cara está objetivo, né? O que eu só coloco é o seguinte, uma das maneiras que é possível botar com foto massiva. Tudo bem. Uma das maneiras. Eu entendi que você estivesse dizendo que isso é mandatório. Para ter essa estrutura de foto. Pois é, eu acho que não dá. Não tem nada que amar. O que ele está querendo aqui é apenas fazer essa classificação. Isso eu concordo. Olha, o que é eletrodinâmica? Eletrodinâmica quanto ao obrigação das coisas disso aí. Ele está dizendo, será que nessa eletrodinâmica tem foto massiva? Sim. Tem foto auto-interativa? Pode ter. Então isso é eletrodinâmico ou já é outra coisa? Só isso que ele está discutindo. Então pode ter. Então vamos dizer o seguinte, dentro dos princípios, dos preceitos fundamentais da eletrodinâmica, você pode ter foto massiva e você pode ter o que você chama de foto carregada. O gama zero isolado. Isso aqui é possível? Isso aqui leva a isso? Leva. Mas, se isso aqui existe, não necessariamente isso aqui é verdade. Então, isso aqui implica isso. Mas isso aqui não necessariamente implica isso. Isso que eu estou vendo a discussão dessa forma. Agora, você disse que tinha outra maneira efetiva de ter foto auto-inteligente. Tem. Outra maneira tem. Você pode olhar, sempre você vai dizer o seguinte, o que é uma teoria efetiva para você? Se você tem uma teoria efetiva, se você está dizendo que ela é efetiva, é porque ela deve vir de uma teoria mais fundamental. Então vamos pensar, qual é o problema que as nossas teorias de campo em geral têm? Qual é o grande problema da teoria quântica de campos em geral? O problema da divergência infravermelha, o problema da divergência ultravioleta, sobretudo, né? A divergência infravermelha também entra aí, mas o problema é sobretudo da divergência ultravioleta. É a nossa maneira de fazer associação entre campo e partícula. O que é muito criticado quando você faz uma teoria quântica de campos, você sabe, tem divergência, sem renormalizar, sabemos renormalizar, sabemos tirar tudo de bom que a renormalização, esconder o que a renormalização, que é de ruim das divergências e tirar tudo de bom que a divergência nos dá. E a divergência também nos dá coisas boas, né? Como, por exemplo, a função beta, que é uma coisa boa, que mostra como é que a constante de acoplamento varia com a energia. Isso aqui sai, vamos dizer assim, da parte, vamos dizer assim, estragada da teoria, né? Sai do lixão, que são as divergências que a gente tanto quer eliminar. A gente tem, por exemplo, a coisa muito boa, né? Associadas às divergências da teoria. Por exemplo, né? A anomalia, se não fosse isso aqui, coitadinho do miséria, ele nunca deitaria em 2 gramas. Então isso aqui está saindo justamente daqui, da divergência, da anomalia. Então a gente tem divergências que são
em princípio ruins, mas que eu consegui arranjar um meio de tratar com elas e tirar boa física a partir da divergência. Então, toda a questão das funções beta, toda a questão das anomalias, a gente tira grande proveito daí. Então, é o que há de melhor, né? A parte da divergência. Renormalização é um processo mais formal, mas a gente tira a física mensurável a partir daí. A gente tira o scaling, que é o observado, que foi o que deu origem a toda a visão dos quartos. Então, tudo isso está saindo, vamos dizer assim, do que a gente chamaria de banda apodrecida da teoria de campo. Tudo que é ruim, mas a gente sabe tirar, ler nesse mar de coisas ruins, coisas boas. Mas isso não resolve o problema. Isso não quer dizer que a gente tem uma teoria, a gente sabe negociar com os infinitos, mas eles estão lá. E você acha, é razoável eu trabalhar com estruturas matemáticas que eu não sei manipular, colocar o discurso da matemática dentro da física. Então, por exemplo, se a gente vai olhar uma pessoa, né, alguém que levantou a área, né, levantou a bola para QD, alguém que conduziu a QD ao patamar que conduziu, foi o Dirac. Então, o Dirac sempre colocou, a partir do Dirac, ele vai, não toma nada, Schwinger, mas Dirac levantou a bola, sem o trabalho de Dirac de 27, sem o trabalho de Dirac de 35, sem o trabalho de Dirac de 48, sem o trabalho de Dirac de 52, muitas dessas coisas não teriam sido esclarecidas. Então, vamos dizer, Dirac tinha um ponto de vista muito claro, que essas estruturas de divergências ultravioleta e infravermelha, que for no caso da Newton, estão aí, a gente sabe trabalhar com elas, mas elas são indesejadas, elas estão mostrando que nós estamos fazendo a coisa do caminho errado. Nós não estamos trabalhando da maneira certa. Era um pouco a visão dele, eu estou dizendo a visão de alguém que a gente sabe que é uma referência da área. Vou dizer, eu vou aceitar tudo que ele diz, mas eu vou pensar, e vamos pensar em tudo que ele diz. Então ele diz isso, vamos ter atenção a isso. Então a questão era sempre, o problema que você encontra numa teoria, você diz, ela é uma teoria efetiva de alguma coisa mais fundamental que vai resolver esse problema. Então esse ponto de vista foi adotado por Fermi, né, que fez a teoria da interação fraca na década de 30, tinha todos os problemas de Newton, instabilidade. E aí na década de 50, na década de 60, se viu, não, a teoria de Fermi era certa, mas ela era uma teoria efetiva, como isso aqui está certo, mas é uma teoria efetiva, ela vai até um certo ponto. Lá, se vocês observarem bem, a gente tem aqui, na teoria de Maxwell, a gente tem campos elétricos ao quadrado, a energia depende do campo elétrico ao quadrado. Na teoria de Born-Haber, olha Heisenberg, a energia do sistema depende da quarta potência. Então, se eu tiver campo muito intenso, esse termo aqui começa a dominar sobre ele. Esse parâmetro aqui é grande, mas se eu tiver campo aqui suficientemente grande, é 4, esse termo começa a dominar sobre esse. Então, se eu estou trabalhando num regime de campos eletromagnéticos observáveis, campos eletromagnéticos razoáveis dentro da matéria, esse termo aqui é bastante preciso, porque esse termo aqui domina, esse termo aqui, claro, isso aqui é sempre maior do que isso, mas esse parâmetro tem que ver, esse parâmetro não é nada pequeno. Esse parâmetro aqui, na verdade, ele começa a filtrar campos que sejam sempre menores ou na faixa dos 10 e 16 volts por metro, que é um campo muito intenso, ou campos na faixa de 10 a 10 campos magnéticos. Então, se eu estiver trabalhando com campos que estejam abaixo dessa faixa, aqueles termos lá são irrelevantes, mas a gente hoje sabe, a gente tem estruturas astrofísicas magnetárias aí com campos magnéticos de 10 a 12, 10 a 11, 10 a 12, 10. E aí, esse termo aqui já começa a fazer um papel grande em relação a esse. Então, eu já começo a sair, Maxwell já começa a ficar de lado e esse termo aqui fica. Então, olha, Heisenberg, como eu estou colocando, é uma teoria de Fermi de interação fraca. Ela é boa dentro de uma aproximação. Agora, a pergunta é, eu conseguiria construir uma teoria eletromagnética livre desses problemas? Nossa teoria tem problema com renormalizabilidade porque ela é uma teoria efetiva, como a teoria de Fermi tinha. Resolveu uma série de problemas, quer dizer, Fermi calculou muito bem o decaimento beta do núcleo, o decaimento beta do nêutron, fixou a constante de Fermi, você conseguiu descobrir uma constante na natureza com a teoria errada, a teoria incompleta, não errada, mas incompleta.
pegou a parte da teoria que naquela época era viável, os fenômenos levavam a aquele tipo de física, então você não tinha ainda acelerador. A pergunta é, será que eu posso então gerar isso aqui dentro de um padrão que seja mais fundamental do que a própria teoria, que seja mais fundamental do que o próprio modelo do padrão? Aí a gente diz, sim, a resposta é possível. É possível você fazer isso desde que você esteja trabalhando numa região que você considere campos suficientemente altos. Hoje, por exemplo, né, nesses gamma ray bursts, né, nesses eventos aí de explosão de supernova, se produzem campos intensos, né, frequências altíssimas, né, raios gama, alto raios gama, 10 a 25 Hz, né, 10 a 20 tanto Hz de frequência, fótons de altíssima energia. Então, será que eu consigo construir algum modelo eletrodinâmico, clássico e quântico que leve em conta esses fenômenos? Então, hoje a gente sabe que isso é possível. Agora, você tem que sair de uma noção, que é, eu associo o campo a uma partícula pontiforme. Essa noção não comporta você fazer toda a física que você quer. É um problema sério da extensibilidade. Saiu um paper agora, muito recente, agora dia 25 de agosto, muito interessante, um paper de princípio, mostrando até que ponto você não pode, não deve, até que ponto faz mal você imaginar que a carga é pontiforme. Mas não é assim, problema simples. O cara mostra, inclusive, que numa teoria clássica, ele consegue calcular a primeira correção quântica do momento de polo magnético. Ele tira um resultado que é o momento de polo magnético a um loop sem H cortado, uma teoria clássica. Porque o que ele coloca é que a eletrodinâmica ela mostra para a gente problemas sérios com a noção de extensibilidade. E Dirac tinha dois papers sobre isso, o de 52 e o de 62. O 52, o paper dele, é justamente chamado A New Classical Theory of Electrons. E o paper de 62 era An Extensible Model for Electrons. Ele sempre colocava que o problema sério é a gente imaginar que o elétron realmente é pontiforme. Ele fez esses dois trabalhos, ele mostrava que para o elétron ter estabilidade, ele precisava ter uma certa extensibilidade. Claro, para a eletrodinâmica quântica, isso não conta, porque é tão pequenininho, são as frequências, as energias envolvidas. Mas a gente está falando, como você está falando, eu quero mostrar a teoria fundamental. Então, isso aí não me importa, isso aí não é legal, porque isso é uma teoria efetiva. Ou seja, tem que enfrentar esse discurso. Qual seria a velocidade de um fóton? Um fóton? Assim. Vai depender, você vai ter uma relação de dispersão, vai depender da frequência. Quer dizer, a velocidade é sempre menor do que c. Mas você vai ter uma relação modificada entre a frequência e o comprimento de ondas. A relação de dispersão muda, né? Mas a velocidade do grupo é menor do que c. Ele, quer dizer, o fato do fóton ser massivo, também, dependendo da massa, não coloca ele muito abaixo da velocidade da luz também, certo? Agora, depende um pouco do modelo que você faz para descrever esse fóton.